esse papel moral, ele coloca uma condição bem estreita, que é a condição do escravo. O escravo como cidadão que não tem a liberdade. Entretanto, a moral que ele versa sobre o escravo, ele acaba invertendo o papel da própria condição que o escravo tem, de escravo para uma certa liberdade que o próprio escravo cria para si. Quando ele coloca aqui no primeiro parágrafo, a moral de escravos precisa sempre, para surgir, de um mundo oposto e exterior. Ele precisa reverter o papel moral para ele poder sobreviver. Senão, a sua própria condição moral de nada existiria. Já aqui no segundo parágrafo, ele mantém a assertiva. O inverso é o caso da maneira nobre de valoração. Ou seja, o valor que ele vai trabalhar vai se tornar para si nobre porque lhe dá essa condição da sobrevivência. Então, a respeito das reflexões do texto do filósofo Nietzsche acerca da moral, é correto inferir. Item correto seria o item D. A moral dos escravos é guiada por valores positivos como a compaixão e o desrespeito à hierarquia social. A compaixão para que todos pudessem se compadecer da sua própria vivência. E a ideia da quebra das hierarquias para ele não se tornar escravo daquele senhor que assim se coloca. Então, indiscutivelmente, há o item correto, item D. Nós bem entendemos que se faz uma alusão a uma importante etapa da história brasileira. Lembremos que a plataforma produtiva no Brasil, do século XVI ao século XIX, estava muito fortemente vinculada ao trabalho escravo. Lembremos ainda que uma série de leis foram sendo criadas nesse período. Em 1831, a Lei Diogo Feijó foi uma lei inócua, portanto sem efeito. Em 1850, nós temos então a Lei Eusébio de Queiroz, e essa lei predeterminava a extinção do tráfico negreiro internacional. No ano de 1871, nós temos a Lei do Ventre Livre, e, portanto, se nós combinarmos a Lei Eusébio de Queiroz com a Lei do Ventre Livre, nós iremos ter uma constatação. É quebrado o fornecimento de escravos via tráfico internacional e é quebrada a multiplicação dos escravos via ventre. Portanto, combinando Eusébio de Queiroz com a Lei do Ventre Livre, naturalmente nós entendemos que o processo de escravidão no Brasil estaria com seus dias contados. O poeta Castro Alves, portanto, faz uma clara alusão sobre o sofrimento dos seres humanos, sobre o sofrimento dos africanos na condição de escravos no interior do navio negreiro. Portanto, o gabarito para a referida questão seria a alternativa C. Nós temos, portanto, o ano de 1808, a chegada da família real, em um primeiro momento em Salvador, posteriormente ao Rio de Janeiro. A primeira medida pré-estabelecida, como bem sabemos, foi a abertura dos portos às nações amigas. Isso levou à quebra do pacto colonial no seu universo prático. Somando-se a isso, é interessante nós lembrarmos que o ano de 1815, o Brasil é levado à condição de Reino Unido. Portanto, juridicamente, sairíamos da condição de colônia. E pela primeira vez, o Brasil passaria a ser uma colônia de povoamento, no que concerne a transferência do patrimônio, corpo de técnicos e a implantação de uma infraestrutura, onde o Brasil ele vive a experiência da inversão. Em outras palavras, quem era colônia agora passa a ser a sede do Império Colonial Português. Portanto, quando nós imaginamos essas construções simbólicas ante a vinda da família real portuguesa para cá, nós compreendemos o consolidar de uma série de instrumentos emancipacionistas que inevitavelmente levariam o Brasil à independência. E mais, em 1820, como também bem sabemos, ocorre a Revolução Liberal do Porto. E a Revolução Liberal do Porto, por sua vez, mesmo sendo em um primeiro momento iluminista, ela pretendia recolonizar o Brasil. E ela passaria a ser um agente catalisador para a nossa independência. Portanto, o gabarito, letra B. Olá pessoal, tudo bom? Nós temos aqui uma questão filosófica que trata do amor de um ponto de vista bem interessante. O texto diz o seguinte: o amor é uma grande celebração da vida, na qual esta é sacralizada em sua totalidade, revestindo todas as nossas vivências. O amor favorece o desenvolvimento de um mundo mais feliz, mais pleno, quando erigido por pessoas que anseiam pela mudança da forma de viver.
na qual os afetos virulentos são transmutados na alegria de amar. Para Erich Fromm, se eu amo de verdade uma pessoa, amo todas as pessoas, amo o mundo, amo a vida. Em sua análise semiológica dos discursos amorosos, Roland Barthes diz: amo o outro não segundo suas qualidades contabilizáveis, mas segundo sua existência. Por um movimento que bem poderíamos dizer místico, amo não o que ele é, mas o que ele seja. E a questão pede o seguinte: o debate filosófico acerca do amor, apresentado no texto anterior, provoca uma reflexão que contempla as identidades daquele que ama e daquele que é amado, pois, resposta correta é o item A. Sentido movente do ato de amar e os deslocamentos identitários que marcam a condição da existência. Ora, nós temos dois textos que tratam do amor do ponto de vista da filosofia. Ele trata justamente dessa multifacetada característica do amor, porque contempla os mais variados indivíduos, as mais variadas formas de amar. Então, do ponto de vista filosófico, os autores tratam do amor como algo que, de certa maneira, nos completa. E nos completa na medida em que nós nos relacionamos com outras pessoas. E nós nos completamos nessas relações. Então, essas relações são importantes não porque tragam elementos quantificáveis, valorativos no sentido de dinheiro, por exemplo, por uma questão monetária. Ele trata de aspectos qualitativos, de aspectos, de certa maneira, transcendentais. Então, a resposta ao item A. Vejamos os outros itens porque eles estão incorretos. O B. Sacralização do amor sugere a homogeneização da visão de mundo compartilhada pelos amantes. Ao contrário, ele fala da diversidade das concepções de amor, tanto que o texto base traz dois autores e dois conceitos a respeito do amor. Item C. O afeto é necessário à vida, tornando-a mais feliz a partir da uniformização das identidades dos indivíduos. Ora, segundo o texto base, o princípio do amor estabelece-se não pela uniformização, mas pela variedade, pela complexidade, pela multifacetalidade desse amor. Então, esse item C está incorreto. D. O ato de amar requer acomodação de expectativas e afirmação existencial do ser, cuja identidade é fixa. O erro semelhante aos outros itens. A identidade do ser humano não é fixa, ela é cambiante, ela é diversificada, ela não pressupõe a acomodação, ela pressupõe uma eterna mudança, uma eterna transformação. E o item E, experiência amorosa se sustenta com base no equilíbrio quantificável de virtudes e desejos entre amantes. A segunda afirmação do Roland Barthes fala exatamente que ele não é quantificável, portanto o item E está incorreto. Resposta desta questão, repito, item A. É isso aí, amigos, valeu. Olha só, pessoal, a maior parte das pessoas do mundo fala mais de uma língua e em diferentes níveis de fluência. Além disso, os povos de muitos países, como a China e Índia, possuem diversos dialetos. A seguir, mostram-se duas tabelas diferentes. A primeira leva em consideração todos os falantes no mundo e a segunda é baseada apenas no número de pessoas que têm essas línguas como nativas. Então, percebendo aí na tabela, você tem a primeira, o inglês, é a língua mais falada no mundo, com 1,8 bilhão de pessoas. Já entre as línguas nativas, você vai ter o mandarim, idioma que vai ser predominante na China. Então, o que vai acontecer, professor? Ao observar as duas tabelas e relacioná-las com a atualidade no mundo globalizado, entende-se que as línguas mais faladas do mundo... Olha só, pessoal, muito interessante essa questão, porque ele traz para nós o quê? O inglês e o mandarim. Inglês vai ser o idioma do Reino Unido, da Inglaterra, que foi durante muito tempo a grande potência mundial a partir do século XVII, lá no final das grandes navegações, se consolidando a partir da Revolução Industrial. Porém, quando chega no século XX, a hegemonia vai ser passada da Inglaterra, do Reino Unido, para os Estados Unidos, que também fala o inglês, assim como a China falando o mandarim. Então, o item correto é o item B. Superam frequentemente as línguas nativas mais faladas por razões como emigração e destaque econômico.
ela traz um texto que faz uma associação entre China e zona do euro. Então, essa associação, ela passa a ter uma grande lógica a partir de 2010, por conta da crise na zona do euro, principalmente em alguns países que os especialistas americanos chamaram de PIGs, o acrônimo que envolve Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Então, essa crise que já tinha sido desdobrada desde a de 2008 dos Estados Unidos, levou o crescimento econômico mundial para a lona. Houve uma desaceleração de consumo, automaticamente você vai promover uma redução da produção industrial e de outros serviços e produtos, automaticamente China, que é o país que ainda hoje mais cresce no mundo, já é o segundo PIB do planeta e que provavelmente ultrapassará os Estados Unidos antes da metade deste século. A grande potência também sofreu com a crise da Europa, o que fez com que o ritmo de crescimento também do grande dragão asiático caísse, o que gera uma preocupação para toda a economia mundial. Olha só, então, analisando a notícia sobre o desempenho da economia da China, entende-se que o item correto vai ser o item D. Olha o que diz o item D, ó. A crise global, principalmente a da União Europeia, vem provocando uma redução do crescimento da economia chinesa, dada a interdependência existente entre os mercados. Beleza? Pessoal, 1960, início da década de 60, para ser mais preciso, nós tivemos o início do embargo econômico, a crise dos mísseis, a aproximação oficial de Cuba em relação aos Estados Unidos, mas agora a situação é outra. Por quê? Simplesmente porque a União Soviética, a grande patrocinadora de Cuba, veio a falecer no início dos anos 90. 1991, o mundo assistiu ao desmembramento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com isso, encerra-se a ajuda oficialmente para Cuba, e então Cuba, que não se preocupou em criar uma autossuficiência econômica, que fez a China, que também se aproximou da União Soviética, Revolução Socialista, Mao Tse-tung, 1949, os chineses pensaram no futuro, começaram a caminhar com as próprias pernas e então hoje se consolidam como uma grande potência. Cuba não teve essa preocupação, então por conta da crise econômica que lá existe, a necessidade de se aproximar de outros países passa a ser grande, o que diz o item C. Ó. Cuba apresentou uma oposição ao imperialismo norte-americano até a primeira década do século XXI, apoiando estados latino-americanos com governos de esquerda radicais e moderados, como a Venezuela chavista. Valeu! Explosão demográfica ocorre a partir da segunda fase de crescimento, quando o país possui elevadas taxas de natalidade, ao mesmo tempo possuindo queda na mortalidade, proporcionando um elevado crescimento vegetativo, ok? E que, no Brasil, este número foi pior quando falamos em impactos econômicos, quando relacionamos a questão dos idosos. Percebam que em 1960 os idosos eram de 3,3 milhões, representando 4,7% da população. Em 2010, olha só, este número saltou para 20 milhões de idosos, representando 10%. Isso é interessante porque, de certo modo, ele vai o quê? Refletir o aumento da qualidade de vida do país, que já é um reflexo do aumento da questão econômica, beleza? Tanto do crescimento como do desenvolvimento econômico, beleza? E também vai gerar um grande prejuízo quando falamos na estrutura previdenciária do país, que já possui aí um grande déficit e que este déficit vai potencializar para os próximos anos, fazendo com que o governo já comece a promover
reformas na Previdência, como, por exemplo, aumentando o tempo de contribuição dos trabalhadores brasileiros. Com isso, o item vai ser o item B, quando ele fala: isso ocasionará a ampliação do tempo das aposentadorias e pensões, podendo provocar déficit previdenciário. Bem sabemos que o Brasil é uma invenção europeia, notadamente portuguesa, e se enquadra diretamente à empresa mercantilista, para que se possa encaixar enquanto colônia de exploração para atender os interesses complementares da Europa, evidentemente com ênfase a Portugal. Quando pensamos no Brasil, nós compreendemos que a sua estrutura ecossistêmica, ecológica, permitirá a implementação de um eixo produtivo, ligado ao fornecimento de matéria-prima animal, mineral e vegetal. Portanto, a razão de ser e de existir do Brasil enquanto colônia de exploração do século XVI era atender à conjuntura dos Estados nacionais mercantilistas, notadamente Portugal. Portanto, o gabarito da referida questão, letra E. Percebemos que o carnaval na Antiguidade Clássica envolvia nas ruas de Atenas um desfile, representado por um carro naval, onde as manifestações de expressões eram plurais, bem como premissas religiosas, o culto hedônico, o festejo ante os prazeres carnais. Essa festa se transporta para a Idade Média. E na Idade Média, ela também acaba se transformando em uma estratégia de controle social, para minimização de conflitos. Portanto, as elites permitiriam o carnaval como uma forma de minimizar as tensões, as revoltas. Da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, o carnaval ele não perde essa conexão com a cultura europeia, de manifestação, de envolver diferentes ritos e movimentos. Contudo, um elemento de singularidade. Por um período de tempo, tudo é permitido, inclusive o congraçamento de diferentes classes sociais. O uso da fantasia esconde, portanto, o verdadeiro eu e a própria posição de status quo na referida sociedade. Portanto, em um dado período, essa manifestação cultural, chamada de carnaval, apaga temporariamente distinções de classe, o que nos remete como gabarito à alternativa C. Essa questão é uma questão de uma tirinha da queridíssima Mafalda, né, tão conhecida nas nossas provas. A Mafalda, nesse caso aqui, como você pode perceber na sequência dos 4 quadrinhos que estão colocados, ela está lendo a palavra democracia nesse primeiro texto, né? Governo em que o povo exerce a soberania. Nesse caso em particular, quando ela termina de ler, ela começa a gargalhar. Obviamente, a Mafalda, como é altamente politizada, ela já percebeu que a ideia da democracia está muito fora da realidade que está exposta dentro do contexto social no qual ela vive. Se democracia é um governo no qual o povo exerce a sua soberania, como isso pode ser verificado na maioria dos países do mundo? É mister lembrar que essa ideia da Mafalda como uma democracia sendo um poder exercido pelo povo está fora de uma qualificação dentro do Brasil ou dentro de países como mesmo os Estados Unidos, onde de repente determinados grupos financeiros, determinados grupos sociais ou determinados grupos políticos, eles passam a manipular todo o poder. Então, a partir do momento que determinados grupos, determinadas aristocracias, elas passam a estruturar-se dentro do poder e a fazer valer a sua vontade sem ser a vontade do povo, ou ludibriando ou utilizando a força para isso, a democracia está morta. E é exatamente esse ponto que a gente passa a perceber no item a ser marcado, que é o item A. As condições de poder e dominação exercidas por uma minoria em quase todo o mundo democrático em face da baixa participação cidadã. Olá pessoal, tudo bem? Nós temos aqui uma questão muito legal que vai falar sobre a relação entre a arte, a música e as transformações sociais. Nós temos aqui um trecho da canção
da banda Engenheiros do Havaí, que tem mais ou menos 3 décadas essa composição, e reflete um pouco sobre a condição do Brasil, né, da época, né, dos anos 1980. E a canção traz o seguinte, da música Terra de Gigantes, e a música diz: as revistas, as revoltas, as conquistas da juventude são heranças, são motivos para as mudanças de atitude. Os discos, as danças, os riscos da juventude, a cara limpa, a roupa suja, esperando que o tempo mude. Nessa terra de gigantes, tudo isso já foi dito antes. A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. E aí a questão pede. A canção da banda Engenheiros do Havaí, composta no contexto sociopolítico brasileiro da segunda metade da década de 1980, revela um sentimento de resposta item C, inquietação com o papel dos jovens diante das transformações sociais. Percebam que a música composta, como diz a questão, no contexto sociopolítico dos anos 1980, um período da redemocratização, reflete de certa forma até pessimista sobre o papel que a juventude teve, principalmente nos anos 1960, na chamada revolução do comportamento, a revolução da cultura, o surgimento da contracultura dos anos 60, o rock and roll como uma expressão da cultura e digamos assim, dos contextos sociopolíticos da época. Então a música Terra de Gigantes, ao refletir sobre o papel da juventude nos anos 1980, quando fala cara limpa, roupa suja, esperando que o tempo mude, ou seja, retrata de certa forma uma condição de passividade, de letargia da juventude diante das mudanças que requerem desses jovens uma participação maior, uma decisão política muito mais forte. Então, de certa maneira, ao resgatar uma herança política, cultural e social da juventude dos anos 1960 e 1970, digamos assim, a análise retrospectiva denota na música uma visão um pouco pessimista a respeito do papel da juventude. Uma posição de quê? Coadjuvante, quando fala que a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. Ele retrata a juventude numa condição de coadjuvante no sentido secundário. Vejamos porque os outros itens estão incorretos. Exemplo, item A. Pessimismo com as mudanças ocorridas na transição para a democracia. Ele não trata especificamente de regime político, ele fala do comportamento da juventude, do papel social que ela deveria exercer naquele contexto. Não especificamente questões políticas, de regime político. Item B, reprovação dos atos de vandalismos ocorridos no movimento estudantil. Perceba que ele não faz uma menção a essa participação negativa, essa participação voltada ao vandalismo. Ele se refere à ausência de participação desses jovens. Item D de dado, insurgência contra os padrões de comportamento estabelecidos pela elite. Quando ele fala de terra de gigantes, a gente pode até mencionar com uma suposta elite política, uma elite econômica. Mas ele não fala sobre padrões de comportamento, ele fala nessa necessidade dos jovens de participar, de se engajarem mais nas causas sociais. Item E, rancor oriundo da falta de respeito com que os grupos políticos tratam os jovens. Então, essa música é, digamos assim, voltada para os jovens, uma reflexão retrospectiva, com um certo tom de pessimismo, mas que reflete a condição dos jovens. Ele não fala de um rancor a respeito, né, supostamente das elites políticas, ele fala especificamente para a juventude. É isso, gente. Valeu, até a próxima. Oi, pessoal. Nesta questão, nós temos uma análise sociológica a respeito das consequências e implicações da globalização. O texto base afirma: é claro que a globalização não tem nada a ver com homogeneização. Esse é um universo de diversidades, desigualdades, tensões e antagonismos. Simultaneamente, as articulações, associações e integrações regionais, transnacionais e globais. Trata-se de uma realidade nova que integra, subsume e recria singularidades, particularidades, idiosincrasias, nacionalismos, provincianismos, etnicismos, identidades ou fundamentalismos. Segundo a análise contida no texto, o processo de mundialização da cultura vem acompanhado pela pluralidade de culturas locais que se relacionam e se influenciam. Interessante essa questão é porque ela mostra no seu texto base
um aspecto bem diverso da globalização que se diferencia de um certo senso comum quando se fala de globalização como consequência da homogeneidade cultural, de uma certa padronização. É comum se falar nisso. Se referir globalização à padronização, homogeneidade e fim de culturas locais. Nesse texto, o sociólogo brasileiro Ottaviani fala que a globalização é multifacetada, é complexa, ela, de certa maneira, tem várias contradições. Ela, por um lado, aproxima, integra, favorece os contatos culturais, é, de certa maneira, fruto de um processo de integração econômica, mas, ao mesmo tempo, traz o surgimento de culturas locais, o reacender de velhas rivalidades sociais, políticas, culturais. Ou seja, ele trata da globalização como um processo diverso, complexo, muitas vezes contraditório. Por isso que é o item A, pluralidade de culturas locais que se relacionam e se influenciam. O B está incorreto porque ele fala da vigência de referenciais culturais impostos pelos países centrais. Muito embora os países centrais tenham uma força muito grande do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, mas no sentido tratado do texto, aí ele fala justamente de uma pluralidade cultural. Não é fruto, não é consequência de um processo simplesmente de imposição dos países centrais. Item 6 está incorreto porque ele fala apenas do comportamento tolerante entre hábitos culturais de origem distintas. Por um lado, a tolerância, mas por outro, há também o surgimento dos fundamentalismos, da xenofobia. Então, há esses dois aspectos contemplados no texto. Item D, aspecto eminentemente pacífico. Ele fala justamente dos acordos, da tolerância, do reconhecimento cultural, mas ele menciona, por outro lado, também os conflitos, as divergências. Por isso que o item D está incorreto. E o item E, aprofundamento das distinções entre culturas superiores e culturas inferiores. É bom lembrar que no contexto da globalização há aquela discussão sobre o multiculturalismo, é justamente o rompimento com essa tradição de cultura superior e cultura inferior. Existem apenas culturas diferentes que devem ser respeitadas nas suas particularidades. Tá certo, pessoal? Valeu! Fala sobre um coffee break aonde dois possíveis amigos conversam na tirinha. Então vejamos aqui. O meu eu virtual tem milhares de seguidores e fãs. E ele continua. As pessoas comentam, espalham e curtem o que eu digo. E aí ele olha para o que está atrás, sem nem prestar atenção nele, e diz, você está me escutando? E o outro diz, hã? É interessante o texto colocar uma realidade vivida diariamente por todos nós. Você, querido internauta, sabe que quantas e quantas vezes você deve ter esbarrado pelos corredores do cursinho, da escola, ou mesmo da rua e dos shoppings, com outras pessoas que também estavam de cabeça baixa, teclando no telefone celular. Isso tem, a cada dia que passa, sido uma rotina dentro das nossas próprias vidas. O cyberespaço, como ele é colocado, ele gera uma fluência maior, mas ele retira do próprio indivíduo uma liberdade de atuação social concreta, ou seja, quem está do teu lado, quem está à tua frente, e eu me interessar por todas essas pessoas. Essa condição vem sendo analisada pela psicologia e pela sociologia. Então, no caso, ele coloca assim, como a tirinha mostra, o advento da internet e do chamado cyberespaço tem provocado mudanças na experiência humana. Essas mudanças estão, item correto a ser marcado, item A, o desenvolvimento de relações sociais mais fluidas, efêmeras e heterogêneas. Corretíssimo. A cada dia que passa, a gente se liga menos ao outro, tendo relações mais efêmeras, heterogêneas, as mais abertas possíveis, mas o compromisso mais pessoal e mais concreto vem sendo perdido. Ok? Item A. Ela tem aqui um quadrinho que você pode perceber que nós temos a Mafalda aí assistindo um programa de TV. E o quadrinho coloca aqui, né? Ela coloca como se a cultura ela tivesse a possibilidade de buscar outros caminhos. A TV não seria um caminho viável. Por que a TV, no momento da charge, não seria um bom caminho? Outras respostas poderiam ser dadas, como, por exemplo, o item A coloca a influência que a TV exerce sobre as crianças.
esse é um item verdadeiro. Ou mesmo, a condição individualista de quem vê TV também poderia ser um item verdadeiro. Mas está bem claro quanto à charge. O comando da questão ele deixa aqui, ó, o papel da TV na vida cotidiana tem sido objeto de análise e questionamento. Esse contexto da charge que está sendo proposta, a única resposta que se enquadra muito bem, é o item D, a presença de conteúdo violento na programação. Por quê? Porque aqui no quarto painelzinho a gente percebe que a TV está passando para a Mafalda um ato de muita violência e nós sabemos que essa situação bizarra, ela realmente chama muita atenção do ser humano. Então, item correto, item D. Naturalmente, entendemos que a formação do povo brasileiro, ela alude à nossa Constituição multiétnica. Portanto, índios, negros, brancos europeus. Nós entenderíamos que essa miscigenação, ela vai percorrer diferentes espaços de diferentes classes sociais. Se compreendermos que a fazenda era um espaço de miscigenação, perceberíamos que o mundo dos livres e o mundo dos escravos, ele se comunicava. Portanto, cativos e libertos acabaram vivenciando experiências de miscigenação, seja no campo, seja na cidade, seja no palco da fazenda ou ainda nos palácios, nos ambientes aristocráticos. Portanto, podemos afirmar que esse mosaico multiétnico que forma a sociedade brasileira necessariamente passa por essa conexão entre o índio, o branco e o negro, caracterizando aquilo que Freire chegou a evidenciar como o equilíbrio entre os desiguais. Portanto, temos como gabarito a letra E.